Então agora vamos falar das relações com o cliente e o mandato do advogado. O mandato do advogado. A procuração ou o instrumento de mandato é aquele instrumento que o cliente autoriza o advogado a agir e falar em seu nome. Isso é mandato, instrumento de mandato ou procuração. É um contrato que o advogado e o cliente fazem, em que um aceita o serviço do outro, sabendo dos riscos inerentes à atividade da advocacia, que pode perder ou ganhar. Então é obrigação sua, enquanto advogado, deixar claro para o seu cliente os riscos da perda. Você não pode, de forma nenhuma, dizer para o cliente que você está garantindo a vitória. Não, você garante um bom trabalho, mas a derrota é possível, porque senão você está vinculando quem? O Estado juiz, não é? O Estado juiz não pode ser vinculado. Então, o instrumento de mandato ou a procuração é o contrato que você faz com o seu cliente. Este contrato, ele é inteiramente regulado no Estatuto, no Código de Ética, e você tem alguns dispositivos, principalmente com relação a honorários, lá no novo Código de Processo Civil. Mas principalmente no Estatuto e no Código de Ética. Acerca desse mandato, dois institutos são importantes que você saiba: a renúncia e a revogação. A renúncia e a revogação. A renúncia é o advogado que deixa de defender o seu cliente. Ele abre mão de defender o cliente. Ele está renunciando ao mandato. Artigo 5º, parágrafo 3º do Estatuto. Artigo 5º, parágrafo 3º do Estatuto. O advogado que renunciar ao mandato, esse dispositivo vocês já sabem, deverá continuá-lo por 10 dias. Devendo fazer notificação por escrito. Devendo fazer notificação por escrito ao seu cliente. E ele permanecerá por 10 dias, salvo se o cliente arrumar outro advogado no meio do caminho, e aí ele abre mão. Aqui é o primeiro dispositivo que fala da renúncia do mandato. O artigo 5º caput, você também já sabe, ele fala que o advogado faz prova do mandato fora ou em juízo. Lembre-se daquela dica que eu dei para vocês. Deixe uma folha já impressa, digitada, apenas com os campos em abertos para uma procuração genérica, para que caso você seja encontrado por algum pretenso cliente no meio do caminho, você já entrega para ele, conversa com ele, entrega para ele e fala: olha, assina aqui, porque a partir de agora eu tenho condições de te defender imediatamente. Inclusive, ele assina aquilo lá. Porque você conversa com ele no meio do caminho, eu vou te mandar, depois isso passou uma semana. Você não tem nada em mão. Depois você faz o melhor. Quer dizer, você faz prova desse mandato. O artigo 9º, agora do Código de Ética, ele vai falar que o advogado deve informar o cliente de modo claro e inequívoco quanto aos riscos do processo, minha gente. É seu dever informar os riscos do processo. Fala para o seu cliente que ao final, se perdermos, ele terá que pagar os honorários sucumbenciais. Fala, pô, mas além de não ganhar, eu posso ter que pagar? Ele não sabe disso. Você tem que falar para ele. O artigo 10 fala do princípio da confiança recíproca. Fala do princípio da confiança recíproca que existe entre cliente e advogado. Se o advogado sentir que essa confiança não existe mais,
ele deve externar a impressão ao cliente, é a regra, e isso cai no exame de ordem. Você, advogado de fulano, após solicitar por várias vezes documentos, começa a desconfiar da veracidade daquilo que o seu cliente fala, e você então sente que não há mais confiança com o cliente. O que você deve fazer? E aí tá lá. Deve externar a impressão ao cliente e, não dissipando essas dúvidas, você deve ou subestabelecer o mandato. Subestabelecer é passar para outro advogado, ou então renunciar ao mandato. E aí volta ao que eu falei para vocês sobre a renúncia. Tudo bem? Subestabelecer é passar para um outro advogado. Existem dois tipos de subestabelecimento: o subestabelecimento com reserva de poderes e o subestabelecimento sem reserva de poderes. Artigo 26 do Regulamento Geral fala do subestabelecimento com reserva de poderes e o subestabelecimento sem reserva de poderes. O que é subestabelecimento com reserva de poderes? Subestabelecimento com reserva de poderes é você chamar um outro advogado, talvez da sua sociedade, talvez um associado, talvez um amigo seu, e você passa poderes para que ele atue em juízo com você. Você é o advogado principal e ele não pode atuar por si só. É subestabelecimento com reserva de poderes. Este ato é pessoal do advogado e você sequer precisa comunicar o cliente. Tranquilo isso. É sua atuação. Você não precisa pedir para o cliente isso. Você subestabelece porque é com reserva de poderes. Se o cliente tiver que conversar com alguém, é com você, não é com ele. Tudo bem? O subestabelecimento sem reserva de poderes, minha gente, leia-se, é abrir mão. É passar o processo para outro. Subestabelecimento sem reserva de poderes é passar para outro advogado. Você não vai fazer mais nada. O processo era seu, você passou o mandato para outro. Neste caso, deve haver o conhecimento prévio e inequívoco do seu cliente. Ele tem que autorizar. O seu cliente tem que autorizar. Então estávamos falando da renúncia. Como é que essa renúncia deve ser feita? Artigo 16 do Regulamento Geral. A renúncia deve ser feita sem menção do motivo que o determinou, fazendo cessar a responsabilidade profissional pelo acompanhamento, uma vez decorrido o prazo de 10 dias. Veja, se você renunciar, realmente renunciar, você não pode mencionar o motivo da renúncia. Você não pode falar, eu estou renunciando você porque eu acho que você é um sem vergonha. Eu acho que foi você que praticou esse ato mesmo, então eu não vou defender bandido. Bom, além de ser altamente ofensivo, você descumpriu aquilo que o código fala. Eu falei regulamento, né? Teve uma hora que eu falei regulamento, né? Código de ética, né? Então, de acordo com o Código de Ética, artigo 16, a renúncia ao patrocínio, ao mandato, deve ser feito sem o motivo. Artigo 18. O mandato, senhores, ele não se extingue pelo decurso do prazo. O mandato não se extingue pelo decurso do prazo. Então, às vezes, cai questões no exame de ordem falando que depois de 5 anos se considera extinto o mandato. Não, salvo se o mandato realmente falar, olha, depois de 1 ano se extingue. Às vezes, você pode fazer um mandato para aquela ação, apenas para aquele processo. E uma vez o processo sendo extinto, extingue-se o mandato. Mas se não falar nada, ele é ad eterno. Artigo 14.
o advogado não pode aceitar procuração de quem já tenha patrono constituído. Então você não pode atravessar uma procuração, como se costuma usar o termo, atravessar uma procuração de um processo que já tem advogado, hein? Isso é infração nos termos do estatuto. Se a renúncia é ato do advogado, revogação é ato do cliente, da parte. E o cliente ele pode revogar o mandato a hora que ele quiser. Artigo 17 fala isso. Da revogação do mandato. Porém, senhores, a revogação do mandato por vontade livre do cliente não desobriga o pagamento de honorários contratuais. Então imagine que vocês tenham combinado um honorário contratual, trabalhou para ele por 6 meses e aí lá pelas tantas ele quer trocar de advogado e revogou o mandato. Tem que pagar aquilo que foi acordado lá atrás? Tem. Ele não se desobriga de pagar o que ele combinou com você em 20 parcelas de 1.000, só que ele só pagou 6 e aí revogou o mandato, porque agora ele está pagando outro advogado. Não desobriga ele ao pagamento dos honorários contratuais. O que se sugere é que você, a depender daquilo que você fez no processo, faça um abatimento de valor dos honorários contratuais para que isso não possa ser discutido, inclusive, em juízo. Então, imagine que você combinou 100 mil reais, trabalhou por um mês, recebeu 5 mil, não fez nada, e aí ele revogou o mandato e falou, agora eu quero receber o demais. É importante que você faça um novo contrato para receber proporcionalmente a isso, mas não é obrigatório, ok? O que o artigo 17 fala é receber proporcionalmente os honorários de sucumbência. Porque se você atuou por 6 meses no processo e lá na frente o outro advogado ganhou, você tem direito a receber proporcionalmente os honorários de sucumbência pelo tempo que você ficou no processo. Tudo bem? Artigo 24. O advogado não se sujeita à imposição do cliente que deseja que outros advogados atuem com você. Então, imagina, você é advogado de um cliente e aí lá pelas tantas ele acha que você precisa de ajuda e ele contrata outro advogado e fala, ó, agora senta os dois aqui, ó, e trabalha os dois juntos aí porque agora eu quero que vocês façam os dois a minha defesa. Você não é obrigado a se sujeitar à atuação em conjunta com outro advogado com a qual você não queira, não tenha relacionamento. É para isso que talvez você vai ter sua sociedade, seus associados, tudo aí mais. Então o cliente não pode te obrigar a engolir um advogado. É isso que fala o artigo 24. E o artigo 25, um artigo que costuma cair. Ele é pequeno. Talvez pela forma como ele é escrito, né? É defeso, portanto é proibido o advogado funcionar no mesmo processo como patrono e preposto do empregador ou cliente. Isso é muito comum em audiência trabalhista, mas não precisa ser só na trabalhista, pode ser na cível se você tiver uma pessoa jurídica atuando no processo. O que é preposto? Preposto é o funcionário da empresa ou que fala em nome da pessoa jurídica. Ele vai testemunhar, ele vai confessar, ele vai praticar vários atos como parte do processo, entende? No processo trabalhista isso é muito comum. Você tem lá um advogado que ele acaba sendo preposto também de uma empresa e ele vai na audiência e ele age como preposto. Quer dizer, ele vai falar o que aconteceu. O que o artigo 25 veda?
que você no mesmo processo atue como advogado e preposto. Você pode atuar para a mesma empresa, ora como advogado, ora como preposto? Sem problema. Você está lá, advogado, você é para isso mesmo. Fala, ó, doutora Camila, vai lá e defende lá, porque então, eu estou como advogada. Ó, hoje não, hoje é só vai como preposta mesmo, vai lá e tudo bem. Tudo bem, ótimo. Mas junto não pode, porque é incompatível com a função do advogado, que deve manter sigilo daquilo que acontece, e o preposto, que deve, inclusive, muitas vezes testemunhar e falar aquilo que conhece. Então não pode, ora ser um e ora ser outro. Deu para entender? Esse é de artigo 25, também cai